Boa noite para quem está chegando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, como a ansiedade impacta nos estudos, tá? E como a gente consegue, assim, com algumas ferramentas. Eu não vou dar dica para vocês, né? Como extinguir sua ansiedade em 5 passos, como... Isso não tá no meu portfólio de habilidade, gente. Eu não tenho esses dons, assim, de extinguir a ansiedade de ninguém, né? Ansiedade, insegurança, são características da pessoa. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a ansiedade, pra gente conseguir identificar um pouquinho qual é a raiz da ansiedade, né? Ou como isso impacta a vida do estudante. E é bom para os estudantes entenderem um pouquinho sobre isso e começarem a buscar ajuda, né? Começarem a procurar aí formas de responder melhor a esse impacto ansioso, tá bom? Então, aqui nesse canal, vocês conversam comigo, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Cris Bernardes, eu sou professora universitária, sou farmacêutica de formação, né? Eu sou formada em farmácia, eu tenho mestrado em imunologia e parasitologia clínicas, tenho doutorado em ciência farmacêutica. Hoje eu trabalho com os meus alunos na universidade, especificamente na Faculdade de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás. Então eu tô bem envolvida nessa área aí. Tô bem envolvida nessa área aí da formação dos novos médicos, mas já trabalhei em vários outros cursos, né? E a minha proposta aqui no meu canal é ajudar os estudantes a conhecerem as suas habilidades, conhecerem as suas características, aprenderem a estudar de acordo com as suas habilidades e com as suas características e conseguirem, assim, um estudo mais rentável, mais confortável, né? Porque acredito que grande maioria que está aqui já tentou estudar de uma forma que funcionava para o colega, mas não funcionava para você. E aí vem aquela questão, né? Por que funciona para o outro e não funciona para mim? É porque nós somos diferentes, gente. E aqui eu explico pra vocês isso mesmo. Porque somos diferentes, nós lidamos diferentes com as coisas. Porque somos diferentes, nós temos reações diferentes, temos portfólios de características e habilidades diferentes. E o melhor que a gente pode fazer é usar isso ao nosso favor, né? Então quem tá aí, pessoal, manda aí a livezinha pra mais gente, né? Clica aí na setinha aí, no aviãozinho. Clica no coraçãozinho pra chamar mais gente pra entrar. Eu agradeço todo mundo que está entrando, muito feliz com a presença de todos vocês aqui, tá bom? Então, o que a gente vai conversar hoje aqui, né? Nós vamos falar sobre ansiedade, né? Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que é o tema que assola a nossa humanidade hoje, né? Inclusive, o Augusto Cury, ele tem um livro que fala exatamente sobre isso, né? Ansiedade, o mal do século. E a gente vê isso nos estudos muito proeminente, né? Hoje, por exemplo, eu tenho até aluno meu aqui que tá eu apliquei prova junto com outros professores em alguns períodos, e eu via na carinha dos alunos, né, muita ansiedade, muita angústia, muito desespero com aquele momento, né? Só que a gente tem que entender, gente, que a ansiedade ela não tá ligada exclusivamente ao estudo, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Só avisando para quem é novo aqui, quem não entrou ainda, ou quem não participou das outras lives, né? Essa não é a primeira live que eu faço. Eu fiz uma série de lives sobre as inteligências múltiplas, que é basicamente a teoria na qual eu embaso todo o meu processo científico de avaliação e de orientação dos meus alunos, quando eu vou trazer para eles aqui novas metodologias, novas formas de encarar os seus estudos, certo? Então, se você perdeu, entra aqui no meu canal do Instagram, a gente tem todas as lives aqui. Você pode entrar também no meu site, pode entrar no YouTube, temos todos aí os links aí no IG, né, pra vocês entrarem lá na bio. Vão lá, dêem uma olhadinha, né, faz aí um Netflix da Cris. Olhem lá, tentem identificar quais são suas características principais. Lembrando que as inteligências, elas são habilidades biopsicossociais. E quando a gente fala de uma habilidade biopsicossocial, nós estamos falando de conformação neuronal, estamos falando de conformações comportamentais, conformações psicológicas, todo o nosso aparelho psíquico envolvido nessas manifestações. Então dá uma olhadinha aí nas outras lives que eu acho que vocês vão gostar e vai ajudar muito vocês. Além disso, para quem não sabe, eu tenho um site, e no meu site eu tenho também um post-blog, e esse post-blog ele está sendo alimentado de uma forma um pouquinho mais devagar, mas nós vamos passar todas as lives para lá também, na forma de um documento, né? E vocês poderão ler por lá também, tá bom? Então, quem estiver entrando aí, quem já está aí, sejam bem-vindos. Vamos começar a falar um pouquinho da ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que pensar, né, o que é a ansiedade, né, gente? Então, a ansiedade hoje ela é vista basicamente como um problema
né, que assola a humanidade. É um problema que deve ser analisado como uma busca, né? Nós precisamos buscar uma solução para esse problema que assola, né? É um problema que assola publicamente a nossa população, ele não está restrito a alguns grupos. Nós vemos que hoje em dia ele é manifestado em muitos grupos, mas o que é a ansiedade, né? Quando a gente pensa como um viés patológico, a ansiedade ela é vista como um excesso de agitação, ela é vista como um atormentamento mental, né? Ela tem algumas manifestações de pensamentos repetitivos, de pensamentos acelerados, de muita estimulação. Quando a gente pensa no viés da psicanálise, né, a psicanálise fala, inclusive, até trouxe aqui para vocês olharem, né, que o que é essa ansiedade? Ela é caracterizada por um atormentamento provocado pela antecipação de eventos futuros. Ou seja, eventos que ainda não aconteceram e pode ser que nem aconteçam, né, quando a gente olha isso. Quando a gente pensa numa conformação neurobiológica, né, o que seria essa ansiedade? A ansiedade ela é uma antecipação cerebral que nós temos como mecanismo de defesa do ser humano em relação ao ambiente. Então, o ser humano está em contato com o ambiente e ele aprendeu ao longo da vida, né, ao longo do processo antropológico de evolução, que em alguns momentos é necessário a ele que ele antecipe alguns fatos, né, que ele consiga antecipar alguns eventos da sua vida para favorecer, assim, o seu desempenho, né, para favorecer, então, a sua sobrevivência. E aí, gente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, o que seria essa antecipação de desempenho? Seria você buscar o melhor proteção antecipando um evento para garantir que aquele evento não seja deletério a você. E isso traz pra gente sobrevivência. Então, quando a gente pensa na avaliação da terapia cognitivo-comportamental, né, psicologia cognitivo-comportamental, a gente vê que, na verdade, a ansiedade, quando bem aplicada e quando dentro do portfólio de vivências de uma pessoa, ela serve como uma ferramenta de defesa. Ela serve como uma ferramenta para que a gente visualize os eventos que estão por vir e como antecipar esses resultados de uma forma que eu tire o melhor proveito e me exponha da menor forma possível. Qual que é o grande problema da ansiedade? A ansiedade, ela, quando exagerada, quando exacerbada ou quando mal aplicada, ela traz para a pessoa muitas sensações ruins e ela traz sentimentos muito negativos em relação a eventos futuros. Normalmente, como nós temos essa tendência, né, como ela está relacionada ao mecanismo de defesa, nós temos a tendência a associar eventos futuros, né, ou novidades com ao possível fracasso, né? Então, a gente começa a procurar formas aí de antecipar esse fracasso, mas pode ser que esse fracasso nem venha. Só que o seu organismo está tão acostumado a usar essa ferramenta da ansiedade para antecipação do fracasso, que ele começa a fazer isso com tanta frequência que todas as vezes que você entra em contato com uma visão nova ou com um evento novo, o seu organismo vai lá e já tenta antecipar o resultado, evitando com que você se exponha. Então, a ansiedade, quando ela está exacerbada ou quando ela está associada a eventos da vida, ela vai impactar o estudante na hora que ele entrar em contato com eventos dentro do curso ou com eventos como o momento da prova, como o momento de uma avaliação, né, como o momento da apresentação de um trabalho, como o momento assim, que ele entra em contato com uma metodologia nova, que é o caso dos alunos que entram aí na faculdade de medicina e encontram aí metodologias ativas, ou alguns alunos que estão inseridos no ambiente do PBL, né? Eles entram em contato com um ambiente muito novo e eles desencadeiam esses gatilhos de ansiedade. Então a gente tem que lembrar que esses gatilhos de ansiedade, eles são normais na nossa vida, né? Eles estão ali para nos defender, mas será que a todo momento a gente tem que ficar antecipando esse processo? A todo momento, será que a nossa mente tem que ficar nesse processo antecipatório? Algum tempo atrás, eu fiz uma caixinha em que eu perguntava para os meus alunos, será que é possível zerar a ansiedade?
Porque naquela semana eu tinha feito várias entrevistas com consultados e todos eles falaram comigo, né? Poxa, eu queria zerar a minha ansiedade. Se eu pudesse, eu zerava a minha ansiedade. Se eu pudesse, eu anulava a minha ansiedade. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Será que eles acreditam mesmo que essa ansiedade ela é anulável? Naquele dia, que bom que a maioria das pessoas respondeu que eles acreditam que não. Né? Porque a gente vê que a ansiedade ela é uma característica de todos os seres humanos. E como característica de todos os seres humanos, na verdade a gente precisa pensar em como conviver com essa ansiedade de uma forma saudável, usando ela a nosso favor. E pensando, antes da live aqui, eu estava escutando até uma live, né, daquele professor Clóvis de Bastos com outros professores, e ele falando sobre algumas questões e tal. E eu fiquei pensando, né? Muitas das vezes nós estamos vivendo na nossa vida momentos de muita estabilidade. Não que esses momentos nos tragam eventos bons, mas eles são momentos estáveis, né? E esses momentos de estabilidade, eles nos trazem um certo conforto de saber o que vai acontecer. E aí, na iminência de fazer coisas novas e fazer coisas diferentes, nós entramos num estado ansioso, o que muitas vezes nos prende naquele estado de estagnação. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar, né, do que eu tenho medo quando eu entro em contato com esse novo estado? É de dar certo ou é de dar errado? Porque se a gente pensar por esse lado, se der errado, eu continuo no que eu estou. Mas se der certo, eu mudo de paradigma, eu mudo de momento. Então, o que vai acontecer ali? Então, eu fiquei pensando nisso, trouxe essa mensagem aí pra vocês. Vou falar um pouquinho mais de zona de conforto daqui pra frente, mas só pra vocês ficarem com esse pensamento aí, tá? Então, pessoal, a ansiedade, ela é uma coisa normal, ela tá presente em todo ser humano, ela é um processo antecipatório de proteção que nos ajuda a visualizar momentos difíceis. A questão toda é a seguinte, né? Eu vou falar um pouco dos eventos para vocês e das taxas que a gente vê de ansiedade dentro do mundo acadêmico, mas eu queria explicar para vocês, inicialmente, aqui. Muitas vezes o aluno ele tem alguns disparos de ansiedade no meio acadêmico, mas pode acontecer de essa ansiedade não ter origem ali. Por que isso? A neurociência fala que neurônios que disparam juntos, eles têm uma tendência a disparar junto. Quando a gente fala de questões comportamentais, a gente fala muito de processos em associação, né? Tanto o processo associado como eu estando associado àquele processo, como processos que são associados por emoções. Então, dando algum exemplo aqui para vocês. Estou passando por um momento difícil na minha casa, com a minha família, caso de um estudante, né? Ou num relacionamento, ou em algum outro ambiente. E nesse momento difícil, eu tenho as minhas características de ansiedade. Ao mesmo tempo, esse aluno está na faculdade, fazendo trabalhos, fazendo provas, né? Fazendo várias outras coisas que são necessárias na vida dele. Será que ele vai conseguir dissociar esse momento de impacto familiar com o momento de impacto lá na prova? É bem possível que não. O que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer que os caminhos neuronais vão se encontrar. Então, tudo que dispara, né? Toda aquela característica de disparo relacionado com o momento de desgaste familiar acaba se conectando com o disparo, o gatilho de disparo do momento da prova. Então, essa pessoa, ela começa a fazer conexões que geram o mesmo resultado final. Então, a hora que a pessoa está em casa e entra em contato com aquele ambiente que lhe causa desconforto, ele tem um disparo da ansiedade. A hora que ele chega na prova, ele entra também em contato com aquele momento de desconforto da prova, por exemplo. Só que o cérebro dele não consegue diferenciar, gente, que aquele momento de desconforto da prova é o momento racional de desconforto da prova. Ele associa as emoções. E naquele momento ele tem um somatório de eventos que faz com que ele tenha um disparo ansioso muito superior ao evento racional da prova. É por isso que às vezes os estudantes, eles estudam muito, chegam na prova, né, chegam no vestibular, chegam em momentos críticos e erram coisas que nem eles acreditam que eles erraram. É porque naquele momento, aquele disparo da ansiedade anulou a capacidade dele de racionalizar aquele momento. Por quê? Porque houve uma associação neuronal desses eventos. Por isso que é importante que a gente entenda que muitas vezes o tratamento da ansiedade do estudante no ambiente escolar, ele não vai acontecer exclusivamente nesse ambiente acadêmico. Ele vai acontecer em vários ambientes. Ele vai ter que mudar vários hábitos. Ele vai ter que alterar várias rotas neuronais para entender esse processo.
tá? Quando a gente pensa aqui em índices, eu trouxe alguns índices para vocês, né? Então, alguns dados, eles trazem aí que nós temos distúrbios de ansiedade em uma quantidade muito grande de pessoas, ele afeta quase 10% da população brasileira, e eu vi estudos mais recentes que falam que ele afeta até 15% da população, então é um nível muito alto. Dentre essa população que é afetada, a gente vê que a maioria dessa população é a população jovem, né, a população que está aí entrando em contato com os desafios nesse momento da vida, e eles têm muitas características de medo do desconhecido. E aí, até falando de medo, eu quero diferenciar um pouquinho para vocês em relação ao que é medo e o que é ansiedade também, né? O que é medo? Medo é o desconforto frente a um evento que vai acontecer e que possivelmente vai acontecer. Já a ansiedade é o desconforto frente a um momento que pode ser que aconteça ou não. Então, quando você pensa numa população brasileira no todo, você tem uma população que trabalha com eventos que possivelmente podem acontecer. Isso aí a gente vai caracterizar como medo. E eles têm os mesmos disparos de medo, de desconforto, né, de alterações tanto cognitivas quanto comportamentais dentro de um ambiente que ele nem sabe que aquilo vai acontecer. Então, esses dias eu dei um exemplo para uma aluna minha, é o seguinte. Eu estou atravessando a rua e um carro quase me atropela, passa resvalando em mim. Aquilo me gera um desconforto absurdo, porque eu estou protegendo a minha vida. Aquilo ali não é ansiedade, aquilo é um disparo de medo. Agora, se eu estou num ambiente onde eu estou com pessoas ali ao meu lado e eu sinto temor de morte, eu sinto uma ameaça iminente e aquilo não existe ao meu redor, é possível que isso seja um disparo ansioso e não um medo realmente, né? Só que na hora que a pessoa expressa isso, ela tem dificuldade de expressar. Então, quando você pergunta para a pessoa, o que você sente? Ela, eu sinto medo. Mas medo de quê? É um medo irracional. É o medo de algo que possivelmente não vai acontecer, isso é ansiedade. Então, quando a gente pensa nisso numa população, nós temos uma população que tem medo e não sabe do que tem medo. Ela sente ansiedade, ela não sabe do que ela está sentindo, né? De onde está vindo isso? Então, assim, a gente tem que compreender que esses disparos, eles estão associados com eventos reais, mas na maioria das vezes, nós associamos eventos reais negativos aos disparos. Então, a gente sempre pensa que o quê? Vai acontecer algo ruim. Né? É difícil você ter um evento antecipatório ansioso para algo bom. Normalmente, nessa hora, a pessoa consegue falar, nossa, eu tô ansioso, eu tô querendo chegar lá. Mas aí ele consegue associar a ansiedade com um processo de alegria, de antecipação positiva. Isso aí, gente, é muito legal, porque quando ele consegue associar a ansiedade com um processo antecipatório positivo, ela se torna um processo motivador. Então, quando a gente consegue vivenciar esses processos de ansiedade equilibrados, ele pode ser sim um processo motivador. Ele pode ser um processo que te leva para frente, que te conduz, que te traz para uma realidade de possibilidades. Ao invés de ser um processo que te negligencia, mas um processo que te paralisa, né? Um processo que te bloqueia. Então, a ansiedade faz parte de todos nós e a gente tem que, na verdade, usar ela da melhor forma. Continuando os dados aqui, pessoal, há um tempo atrás eu fiz um estudo lá na faculdade com os alunos da área da saúde e a gente fez um estudo pesquisando ansiedades, ideações suicidas, pensamentos negativos e nós vimos que a gente tinha em alguns cursos até 70% dos nossos alunos com características de ansiedade, depressão e outros distúrbios, né, distúrbios de comportamento. Então, nesse caso, a gente começa a observar que realmente a gente vive uma epidemia de pessoas deprimidas e ansiosas. E a grande maioria delas não entende muito bem, né, essa questão da ansiedade e da depressão. Elas não conseguem compreender esse processo. Quando a gente pensa nisso tudo, gente, e aí eu vou até falar do post que eu coloquei lá. Coloquei um post que é uma fala do Freud, né? Que é quando o medo de não estar vivendo, ele for maior do que o medo de viver, né? Esse processo, ou seja, quando o seu desconforto da estagnação for maior do que o seu desconforto de se mover para frente, ou seja, quando a sua vontade vencer o seu processo ansioso, aí você vai se mover. Né? Por que eu tô falando isso? Porque a maioria dos alunos que chega para mim, eles estão sim num processo de ansiedade em relação ao seu processo universitário, em relação à sua jornada universitária. A grande maioria deles está em sofrimento. Então, eles têm um sofrimento com o seu estado atual. E a grande maioria das vezes que eu faço uma nova proposta para esse aluno,
a primeira resposta deles é uma resposta negativa. Mas será que isso vai dar certo? Será que isso é positivo? Nossa, mas será que eu vou dar conta de fazer isso? E nessa hora, gente, vem a tal da zona de conforto, que eu até falei nos meus stories e que criou um desconforto absurdo em algumas pessoas que escutaram. Inclusive, algumas pessoas falaram comigo que, poxa, você deu nos meus dedos, né? Você falou pra mim, não sei o quê. Gente, eu não falei pra ninguém. A realidade, que é o que eu falei ali, ela se enquadra na vida de todo mundo, inclusive na minha, né? Então, assim, quando a gente está numa zona de conforto, que a grande maioria das vezes não é confortável, nós estamos acostumados com uma mesmice, né? E quando eu falo da mesmice, é uma normalidade de atos. Toda vez que a gente entra nessa normalidade, a proposta de algo novo, ela pode ser tanto estimulatória, e aí é quando a gente usa a ansiedade como uma antecipação de algo que vai nos trazer estímulo. Normalmente, as pessoas que entram nessa ansiedade estimulatória são aquelas pessoas que estão com ansiedades negativas, né? Com sentimento negativo frente à estagnação. Mas para muitas pessoas, o movimento traz muita ansiedade. O novo traz extrema ansiedade. E isso a gente tem que lembrar que a zona de conforto, gente, ela não nos leva a lugar nenhum. Na verdade é essa, né? A gente tá naquela zona de conforto e a gente quer viver coisas novas, né? Eu quero viver coisas novas, eu quero buscar coisas novas pra minha vida. Eu quero mudar o meu hábito de estudo, eu quero ter notas novas, né? Eu quero ter um rendimento compatível com o quanto eu estudo. Mas se até hoje eu fiz as coisas num processo linear que não me trouxe esses resultados, por que continuar fazendo as mesmas coisas esperando que eu terei resultados diferentes? É aí que entra o diálogo interno, né? Qual que é uma ferramenta muito boa para a gente burlar esse processo ansioso? É o diálogo interno. É conversar com você mesmo de uma forma racional sobre, peraí, mas se eu quero ter resultados novos, por que eu vou continuar fazendo as coisas da mesma forma? Se eu quero ter um processo novo na minha vida, né, trazer um significado novo para minha vida, por que eu vou continuar aqui paralisado nesse momento? Falando do meu aluno no estudo, né, se eu quero aprender a estudar de uma forma mais confortável, se eu quero uma rotina mais tranquila, se eu quero um cronograma que me compreenda, né, porque eu esteja ali compreendido, inserido no meu cronograma, por que eu vou ficar aqui então fazendo as mesmas coisas? Por que eu vou continuar nessa zona de conforto? Mas eu entendo que sempre no início do processo de consultoria com os meus alunos, eles têm alguns disparos ansiosos. E muitas vezes as pessoas não se movem desse processo de zona de conforto por causa desses disparos ansiosos. Porque, inclusive, nas caixinhas que eu trouxe aqui, grandes relatos que me foram trazidos foram os relatos de paralisia. A grande maioria dos alunos que responderam às caixinhas, eles me trouxeram que a ansiedade paralisa tanto eles ao ponto deles não comerem, deles não descansarem, deles não aproveitarem a vida deles, né, da forma que deve ser aproveitada. E a gente vê que a ansiedade ela é tão deletéria porque ela prejudica o aluno durante o processo dele de estudo, prejudica o aluno no ambiente familiar dele, prejudica esse aluno no ambiente social dele, porque ele começa a viver sem estar, né, realmente no ambiente. Então a ansiedade, como ela é uma antecipação futura, o aluno fica assim, poxa, eu estou estudando aqui e estou perdendo o aniversário da minha namorada. Não façam isso, né? Não é bom. Mas, por exemplo, eu estou aqui no aniversário de uma pessoa que eu gosto muito, e nesse momento eu poderia estar estudando. Aí quando ele está estudando, ele fala, poxa, eu estou aqui estudando e eu queria, na verdade, estar convivendo com a minha família. Ah, eu vim para o casamento do meu melhor amigo, mas eu tenho uma prova em tal dia. Então ele não vive os momentos presentes, ele vive sempre momentos antecipatórios, ele sempre antecipa momentos pensando que os resultados serão negativos e aí ele acaba travando todo o processo dele de vida. Porque ele não entra em contato com o motivo pelo qual ele está trazendo essa ansiedade. Então, assim, nos relatos dos meus alunos, nos depoimentos, eles sempre me falavam que quando eu apresentava uma metodologia nova, o que fez com que eles implementassem a metodologia nova era muito uma confiança no que eu estava mostrando e comprovando para eles cientificamente, porque eles tinham disparos ansiosos. Muitos deles começavam e falavam assim, eu vou fazer isso aqui, mas eu acho que nem vai dar certo. E aí, a hora que dava certo, eles viam, né? Eles tinham aquela certeza de que o processo deles ia acontecer, eles conseguiam caminhar. Tá? Então, quando a gente fala de percentagem de alunos, nós temos muitos alunos. E dentro da área da saúde, pessoal, principalmente depois, né, dessas
todas as mudanças que nós tivemos no ambiente, tivemos que vir para um ambiente virtual de aprendizado, pois agora os alunos estão voltando para o ambiente presencial. Isso tem causado muita ansiedade, porque muitas mudanças e muitas novidades ao mesmo tempo. Então isso tem trazido uma ansiedade muito grande para esse aluno. Só que aí ele tem que começar a separar cada coisa na sua caixinha, né? O que é de quem? O que é de cada processo? E como que esse aluno vai conseguir separar isso? Existem várias formas. Né? Então, assim, quando o aluno já consegue raciocinar que aquele momento ansioso, aquela raiz não é ali, ele consegue, na verdade, treinar as funções dele, né, para reagirem naquele momento de uma forma diferente. Então, esse aluno, ele pode fazer modificações de hábitos, ele pode ir aos poucos, durante o seu dia a dia, controlando seus disparos ansiosos com meditação, com música, com higienes mentais que ele pode fazer, tendo seus diálogos internos. Só que não é todo aluno que consegue fazer isso, certo? E aí ele pode procurar ajuda profissional. Quais seriam essas ajudas profissionais? Ele pode procurar um psicólogo, um psiquiatra. Se esse aluno precisa de uma medicação, ele vai ter que procurar um psiquiatra. Só que ele é importante que ele faça intervenções associadas. Então, assim, ele vai procurar um psiquiatra? Sim, ele vai atrás desse psiquiatra e vai buscar com ele uma medicação que auxilie no seu processo de busca de novos hábitos. Então, ao mesmo tempo que ele está ali no psiquiatra, tomando a medicação e fazendo seu acompanhamento, vai procurar um profissional que possa te ajudar a se conhecer melhor, que possa te ajudar a entender qual é a raiz desse seu processo ansioso, por que você se sente assim, de onde estão vindo esses disparos ansiosos todos. A hora que você consegue separar isso, você vai ver que os seus rendimentos nos ambientes todos começam a melhorar. Você começa a estar mais integrado com a sua família, mais integrado com o seu estudo, mais integrado com várias coisas. Então é importante que você entenda isso tudo. Na caixinha que eu recebi lá, algumas pessoas falaram, né? Qual, né, o que acontece, né, como a ansiedade impacta a sua vida. Teve gente que falou até de se bater assim, né, se machucar, porque tá tão ansioso que acaba batendo o pé, se machucando em algum lugar, até se paralisar completamente, comer demais ou perder a fome, né, eles têm essas variações. Então, quando a pessoa começa a se tratar por vários vieses aí de acompanhamento, ele consegue entender que por que ele está perdendo a fome, né? Por que ele não está conseguindo estudar? E ele começa a colocar cada coisa no seu local, cada coisa no seu lugar. E começa a entender como resolver isso tudo. Então é importante que a gente tenha a visão de que muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho, certo? E é muito interessante que da mesma forma que a neurociência fala que neurônios que disparam juntos, eles tendem a continuar disparando juntos, isso, gente, a gente brinca que é pro bem e pro mal. Da mesma forma que eu posso disparar gatilhos de ansiedade, né, são gatilhos diferentes disparando o mesmo resultado ansioso, quando eu crio um novo hábito, porque nós temos a neuroplasticidade que nos mostra isso, quando eu crio um novo hábito, eu consigo, na verdade, ter gatilhos positivos para desencadear novos pensamentos e novos hábitos, novos pensamentos relacionados a novos hábitos, com um viés positivo, tendo hábitos positivos, gerando aí, então, um ambiente positivo de aprendizagem, de convívio. Então, a neurociência fala que quando nós começamos, às vezes, a modular os nossos comportamentos, a gente consegue criar um novo caminho neural. Pode ser, gente, que em algum momento o aluno se depare com um estado ansioso, que ele tem uma raiz tão profunda no aparelho psíquico dessa pessoa, que ele não vai conseguir entrar em contato com os motivos pelo qual ele está tendo aquela reação. E talvez naquele momento ele não deva entrar em contato com aquilo. Talvez naquele momento o que ele precise é trazer um fortalecimento para o seu aparelho psíquico para que mais para frente ele entre em contato. E os novos hábitos vão criar novos caminhos neurais. Vão te ajudar a se fixar no tronco da árvore enquanto você sobe ela. E aí, em alguns momentos, a sua mente vai te mostrando de onde vêm esses gatilhos, né? De onde vêm essas manifestações. E aos poucos você vai entrando em contato com esses motivos e vai tratando a sua porção interna. Então, a gente tem aqui, gente, um feedback, né? É uma alimentação. Né? Então, assim, eu alimento um hábito melhor e esse hábito melhor vai alimentar o meu processo interno, né? A minha reestruturação interna, e essa minha reestruturação interna me alimenta no meu hábito, e a gente vai fazendo isso junto, certo? Aliado a esses tratamentos que nós podemos fazer,
por exemplo, no meu caso, dentro da consultoria, o que eu mostro para o aluno são os possíveis pontos dentro dos estudos dele que trazem para ele esses gatilhos de ansiedade. Muitas vezes o aluno está tão perdido, né, ele não sabe como fazer as coisas, que de duas uma, ou ele está paralisado, ou ele está atirando para todo lado e não consegue entender como ele funciona. Quando a gente começa a organizar, começa a dar direcionamento, começa a mostrar para ele quais são as ferramentas que ele deve usar, que são propícias para ele. Lembrando que eu não estou aqui para encaixotar ninguém, eu estou aqui para ajudar as pessoas a se entenderem. Então eu mostro para ele, olha, essa ferramenta é positiva para você. Em alguns momentos você pode usar essa outra ferramenta associada a isso. Eu mostro para ele que ele tem essas características internas. Esse autoconhecimento de saber que ele tem possibilidades, que ele pode fazer caminhos diferentes, que o jeito que ele está estudando não representa a pessoa que ele é. Isso, aos poucos, vai organizando a mente dele, vai trazendo aquele trabalho racional, dele entender qual caminho ele deve seguir. E a hora que ele entra por esse caminho, a grande maioria dos meus alunos me relata que a ansiedade reduz, né, que o direcionamento do estudo fica melhor, que o rendimento melhora, que a culpa reduz. Porque a gente vê que a pessoa, quando ela está nesse vem e vai da ansiedade, muitas vezes ela sente culpa, porque ela acha que ela está ali naquele momento, ela não devia estar. E aí, a hora que ela sai daquele momento, né, naquele ambiente do que ela está fazendo, sei lá, ela está estudando, mas devia estar com os filhos. E aí, a hora que ela está com os filhos, ela acha que ela está estudando. Quando ela organiza o tempo e sabe qual o tempo que vai ser destinado aos filhos dela, lembrando de toda a necessidade familiar que ela tem, e qual tempo ela vai usar para direcionar para os estudos dela, isso começa a ficar tão claro para ela que ela começa a entender que ela está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Certo? Aliado a isso, gente, tem que lembrar de hábitos normais, né? É manter os seus hábitos de prazer pessoal, então conviver com as pessoas que você gosta, né? Se alimentar bem, dormir bem, praticar exercício físico, tudo isso vai melhorar todo esse equilíbrio de neurotransmissor cerebral, vai liberar endorfina, vai te ajudar a se equilibrar. Fazer terapia, buscar atendimento, se autoconhecer, se quiser entender como que a gente faz isso dentro de uma consultoria, vem fazer consultoria comigo, vem conversar comigo no meu direct, que eu vou te mostrar que tem como a gente ajudar, né? Tem como a gente estruturar esse processo todo, tem como você se estruturar no seu processo interno, e isso com certeza vai melhorar a sua vida e vai melhorar a sua resposta, tá? Então, pessoal, eu espero que isso aqui tenha mostrado para vocês o quanto a ansiedade ela é sim tratável e o quanto ela está relacionada com muito mais coisas do que só aquele momento do estudo. Então vamos começar a olhar para isso com carinho, com tranquilidade, começar a tentar ver onde estão esses pontos aí que são os nossos pontos de dor, né, os nossos pontos nevrálgicos, começar a olhar para isso tudo com mais carinho, com mais autoconhecimento, e aí a gente vai organizando isso em cada ponto. Então, precisou organizar essa estruturação mental, essa estruturação, né, do aparelho psíquico, procura um profissional da área. Precisou estruturar os seus hábitos, né, os seus hábitos físicos, procura um profissional da área. E se você quiser atualizar os seus hábitos de estudo, organizar a sua agenda, organizar a sua rotina de estudo mesmo, para você ter um estudo aí mais direcionado para você, mais saudável, mais tranquilo, me procura que eu te mostro como. Tá bom? Espero que essa live tenha ajudado vocês a compreender esse processo. Ansiedade é uma coisa muito complicada de se falar. Ainda mais eu, assim, que eu tenho os meus gatilhos ansiosos e eu trato desses gatilhos a todo tempo, né? Eu pesquiso sozinha, eu faço análise, eu vou atrás e às vezes eu tenho que procurar uma ajuda médica para os meus processos. Então, é uma coisa que eu convivo todos os dias da minha vida, né? E quem convive comigo sabe disso. Já tive, né, fases ansiosas de estagnação completa. Eu acho que foi até por isso que eu falei aqui nos meus stories, né? Antes a mudança me trazia muita ansiedade. Eu acho que hoje, quando eu vejo que eu estou muito estagnada, isso me gera uma ansiedade absurda. Quando eu estou investindo o meu tempo, eu vejo que as coisas não estão caminhando, isso também me gera muita ansiedade. Não que eu esteja certa, gente. Eu tenho que, na verdade, avaliar isso também, pra mim. Então, tô falando isso de uma forma empática, que eu compreendo quem tá aqui, escutando isso e pensando no seu processo ansioso, né? Ele existe, ele tá presente na grande maioria das pessoas aí. Que bom, né? Feliz aquela pessoa que convive com o seu processo ansioso de uma forma equilibrada. Isso é muito bom, tá certo? E nós vamos continuando aqui com as nossas séries de lives. Na próxima semana nós vamos fazer uma live sobre procrastinação e motivos de procrastinação, tá? Eu também vou fazer uma live, não sei se eu vou fazer ela extra ou se farei na outra semana, com a amiga minha, que é a Carol,
que ela até estava aqui, não sei se ela continua. Mas a Carol, ela é uma pessoa que tem inteligência lógico-matemática e tá fazendo, né, cursou faculdade aí na área da saúde. Além de cursar a faculdade na área da saúde, ela fez mestrado e doutorado nessa área e hoje ela usa aí os conhecimentos dela de lógico-matemático para auxiliar os seus alunos nos cálculos laboratoriais. É muito legal, isso é uma aplicação prática do uso da inteligência da Carol. Então eu vou conversar com ela sobre as disponibilidades dela para ver se a gente faz aí, então uma live separada, uma live extra ou a live na outra semana. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem aí, né? Desejo a todos um bom restinho de semana. Que as coisas aí, quem tá ansioso, que consiga aí dar umas respiradas, né? Se acalmar e prosseguir, porque todos nós estamos vivendo essa realidade, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.